Olá, boa noite, paz seja convosco, Deus abençoe sua vida. Hoje é quarta-feira, dia de culto, dia de nós buscarmos um pouco mais a Deus e conhecer um pouco mais a sua palavra, meditar um pouquinho e saber o que Deus tem preparado para nós, o que o Espírito Santo tem para falar no nosso coração. E nessa quarta, eu queria te convidar para você abrir a palavra de Deus comigo, lá no livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Vai comigo lá no versículo 11. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Gideão. Você deve ter ouvido falar de Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel. Israel, a princípio, foi governado por juízes. Depois, com a chegada do rei Saul, ele passa o seu governo a um rei. Mas nesse período aqui, era o período em que um juiz governava. Então, abra comigo lá em Juízes, capítulo de número 6, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Essa é a história de Gideão. E talvez seja a história minha e sua. Meu irmão, tem dia que nós estamos com o tanque cheio. Estamos com a fé elevada, a fé lá em cima, né? Nós fazemos até como Jesus falou uma vez: se disserdes a esse monte, lança-te ao mar, e ele lança, e a gente é perigoso até mesmo mandar o monte mudar de lugar, porque a fé está em alta. Mas tem dia, quando às vezes a situação aperta, quando os problemas chegam, quando as crises aparecem na nossa vida, quando o dia mal chega, e a Bíblia diz que o dia mal chega para todos nós, às vezes nós estamos meio com o tanque vazio. Alguns dias atrás eu preguei sobre Davi, o dia em que Davi, aquele Davi que havia matado Golias, naquele homem que usado tremendamente por Deus, um homem tremendamente corajoso, mas um dia Davi disse: Por que estás abatida, ó minha alma? O homem estava com o coração abatido, a alma abatida, pelos problemas que estava passando. E nós não podemos esquecer, irmão, que nós somos humanos. E como humanos, tem dia que a gente está com o tanque meio vazio. O tanque da fé meio embaixo. E esse Gideão aqui, esse nosso amigo, está num desses dias. Um dia que Deus o encontra com o tanque meio vazio. Bem baixinho. Com a fé bem baixinha. Ele estava passando uma crise muito séria. Israel, nesse período aqui, específico, estava sob o domínio dos medianitas. Os medianitas haviam cercado a cidade de Israel, estavam ali com seu exército, mais ou menos, aproximadamente 100 mil homens, e eles estavam ali cercando Israel, e eles não tinham invadido. Mas o que eles faziam? Eles esperavam Israel fazer a plantação, esperavam Israel cuidar da plantação, e eles chegavam exatamente no tempo da colheita. Quando Israel estava colhendo o trigo, ou colhendo a uva, ou colhendo qualquer outro produto, aí os inimigos chegavam e levavam o mantimento embora. Essa era uma das maneiras desse exército atingir aqui o povo de Israel. O Gideão aqui consegue colher um pouco do trigo antes dos medianitas chegarem. Mas o interessante é que ele deveria ter levado esse trigo para o terreiro e malhado esse trigo lá no terreiro, que era o lugar de malhar o trigo. Mas o texto diz aqui que ele estava malhando no lagar. Lugar
que era separado para pisar as uvas, para fazer o vinho. Era um lugar que os medianitas nessa época não iam procurar. E ele estava ali escondido com o seu trigo, tentando salvar um pouco de trigo para levar para sua casa, para sustento da sua família. E eu imagino o coração desse homem, como está. As preocupações que passam, pela sua mente, pelo seu coração. Se o pessoal levar o trigo, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que vai ser o dia de amanhã? O que meus filhos vão comer? Eu não tenho comida, nem tenho trigo para vender, para suprir outras necessidades. Como eu vou fazer nesses dias aqui difíceis, em que os medianitas estão nos cercando? Te lembra alguma coisa esse texto? Te lembra alguma situação? Você já passou por uma situação parecida com essa? Eu acho que te lembra alguma coisa. Talvez não esteja muito longe aqui dos nossos dias. Talvez a gente troque o medianita aqui pelo corona, mas a situação é mais ou menos parecida. E esse homem aqui, com certeza, já havia orado. Já havia pedido a Deus, já havia buscado a Deus, mas parece que Deus havia se esquecido dele, parece que Deus não tinha ouvido a oração dele, parece que Deus não fez conta da situação dele. Será que é verdade? Será que isso é real? Talvez esse pensamento tenha passado pela sua cabeça e pela minha também. Eu acho que Deus não está ouvindo as minhas orações. Parece que Deus não tem atentado para o meu sofrimento. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira. Tá? Uma mentira do diabo, uma mentira do nosso coração, uma mentira às vezes da nossa falta de fé. A realidade, Deus atenta para os nossos pensamentos. Deus atenta para a nossa oração. Deus vem e ouve a nossa oração e Ele vem ajudar. E o texto diz isso. Aqui no versículo 12, diz o seguinte, que Deus aparece para Gideão. A resposta da oração de Gideão, de livramento, vem e Deus aparece aqui em forma de anjo. Diz que então o anjo do Senhor lhe apareceu. Então Deus não tinha esquecido Gideão, Deus não tinha esquecido Israel. Gideão não era o único homem que sofria naquela região. Tá? Havia muitos outros roceiros, muitos outros plantadores ali de trigo, de uva e de outras coisas. Havia muita gente semeando naquela terra. Tinha um povo que cuidava do gado. Então tinha muita gente sofrendo com problemas medianitas. Gideão não era o único. Mas Deus aparece aqui, atendendo a oração de Gideão. Deus se apresenta em forma de anjo. E o interessante é que o anjo lhe diz uma frase estranha para esse momento. Ele diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Um cara que está escondido no lagar, um cara que está escondido num buraco, com um pouco de trigo, para não ser roubado, parece um homem valente? Parece um homem capaz de enfrentar grandes problemas? É um homem que se esconde numa situação aqui. Será que essa era a realidade? Eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa é aquilo que nós vivemos. Uma coisa é o estado da nossa alma. E outra coisa é como Deus nos enxerga. A gente precisa entender bem isso. Uma coisa é como eu me vejo, outra coisa é como Deus me vê. Quando Deus chama Moisés para livrar o povo lá do Egito, você conhece a história? O Moisés é o primeiro a dizer para Deus. Deus fala agora, eu quero que você vá lá no Egito e livre meu povo. E o Moisés é o primeiro a dizer que Deus estava errado. Ele disse, não, senhor, eu não sou o homem. Tem muita gente preparada, o senhor pega um outro cara. Eu não sou esse cara. Não sou o libertador de Israel. Deus disse, não, eu escolhi você. É você que vai. Ele disse, não, mas não sou. Eu não sei falar direito, eu não tenho palavra bonita, eu não sei, sabe, conversar direito, o senhor tem que chamar outro cara. E ele dá-lhe 1000 razões para que Deus o livre, para que Deus troque por outro. A minha pergunta é, será que Deus se enganou com Moisés? Será que Deus, que é sabedor e onisciente, conhece todas as coisas, se enganou? Deus nunca se engana. Se Deus estava dizendo para esse homem aqui, o Gideão, escondido num buraco, malhando trigo no lagar, homem muito valente, é porque Deus via nesse homem uma qualidade que ele não estava vendo. Que talvez pela circunstância que ele estivesse passando, ele não estava enxergando a sua valentia.
Talvez eu diga para Deus e você também diz para Deus algumas coisas parecidas. Que nós não temos capacidade, nós somos fracos, nós não temos recursos. E às vezes nós enumeramos um monte de situações e que nos fazem diminuir a nossa fé, diminuir a nossa confiança em Deus e em nós. Às vezes nós dizemos para Deus, olha, a situação está assim, o fulano sim, ele consegue fazer as coisas bem, o outro sim, o outro tem dinheiro, o outro, mas eu não. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O Senhor é contigo. A mesma palavra que o anjo disse para Gideão, o Senhor é contigo, ele está dizendo para nós, o Senhor é conosco. Homem valente. A valentia não está em sair brigando. A valentia está, meu irmão, em acreditar no poder de Deus. A valentia está em crer nas promessas de Deus. É ali que está a valentia. Davi, quando foi matar Golias, ele não era um jovem valente, um jovem poderoso. Não. Ele foi bem claro. Quando o gigante se aproxima e vem contra ele, ele diz assim, olha, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Não sou eu, Davi, o fraquinho. Não sou eu, estou indo. Eu sou apenas um instrumento, mas eu estou indo contra você. Com certeza, meu irmão, Davi estava ali tremendo de medo. Com certeza estava. Como tantos outros na Bíblia, temeram e tremeram. Estavam tremendo. Mas eles tinham algo dentro deles, que era a promessa de Deus. Eles tinham uma confiança que vinha de Deus. Não era deles. Quando Deus olha para esse homem e diz, homem muito valente, estava vendo um homem valente, que por força da circunstância estava escondido. Que por força da situação difícil, estava ali tentando arrumar algum jeito de sustentar a sua família. E o texto continua dizendo, o Gideão responde, e ele, na verdade, ele faz duas perguntas para Deus, e talvez seja a pergunta que eu e você façamos nesses dias. Se você não fez, talvez vá fazer. Se essa mensagem não mudar o teu coração, você vai fazer essa pergunta para Deus, essas duas. Primeira pergunta é, se o Senhor é conosco, por que veio tudo isso? É a primeira pergunta que Gideão faz. Se Deus é comigo, e a palavra diz que Deus é conosco, a palavra tem um monte de promessa a respeito da presença de Deus. Uma das promessas que a gente usa sempre é que se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a pergunta de Gideão é, se Deus é conosco, se Deus é por nós, se Deus batalha ao nosso lado, se Deus anda conosco, se Deus habita comigo, se Jesus é meu Salvador, se o Senhor é meu pastor, e aí vai. Por que veio tudo isso? Por que isso chegou? Por que essa situação chegou no ponto que está? Por que nós estamos passando por tudo isso? Bom, você precisa entender uma coisa. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos. E as dificuldades que a terra passa, que a humanidade passa, também passarão os justos e os injustos. Todo mundo passa. A doença está matando os crentes, os incrédulos. Semana retrasada nós tivemos 3 pastores nazarenos no Rio de Janeiro que faleceram. 3 pastores. No final de semana. Mas pastor não é protegido? Sim, mas a doença levou. A morte está aí para todo mundo. A situação financeira está difícil? Para todo mundo. Então, não é porque nós estamos passando uma situação difícil, meu irmão, que Deus nos abandonou. Isso não justifica. Só porque eu estou passando uma situação ruim, você está uma situação difícil, o país está passando uma situação difícil, que Deus foi embora. Não, as situações difíceis estão aí. E elas estão aí e nós vamos passar por ela. Então a pergunta de Gideão não se justifica. A segunda pergunta que ele faz é, o que é feito de todas as maravilhas que nos contaram? Cadê os milagres
Aqueles milagres que falaram de Deus, cadê tudo aquilo que a gente prega domingo na igreja? Cadê todos aqueles milagres que o pastor prega domingo à noite? Cadê todos os milagres que estão lá nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos? Cadê tudo isso? Onde que está? Cadê os milagres de hoje? Olha, nós já temos aqui hoje, acho que o número aí aproximado que eu vi hoje, perto de 11 mil mortes nesse país. Se você está assistindo esse vídeo, você está vivo, né? Já é um grande milagre, você podia estar nessa lista. Você podia ter sido um dos 11 mil e você está vivo. Tua família também, né? Teus filhos, sua esposa, teu marido está aí. Então você já faz parte desse milagre. Pensa nisso. Quando nós chegamos numa situação de crise, meu irmão, as perguntas normalmente são essas. Porque a gente não entende. Porque a gente acha que andar com Deus é só coisa boa. E não é assim. Em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia diz isso. Que é só coisa boa. Vai ter dias difíceis. E nós vamos passar por eles. Os dias maus. Que Tiago fala, que Eclesiastes fala. Fala dos dias maus. Hoje, para mim e para você, meu irmão, é um dia mau. Né? E para a cidade, para o país inteiro. E para o mundo, é um tempo mau. Mas é hora de confiar. É hora de seguir em frente. Ele disse, olha, cadê os milagres? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Gideão aqui, na sua angústia, na sua falta de fé, na sua desesperança, dá o veredito. Falou, o Senhor nos abandonou, desamparou, foi embora, largou a gente aqui. Entregou a gente nas mãos dos medianitas e se foi. E nós aqui estamos enrolados. Essa é a realidade. Essa era a visão que Gideão tinha dele e de Deus. E a situação fica pior. O anjo então vira e diz o seguinte. O anjo não diz para ele, não, calma, não é assim, olha, você tem que entender. Não, o anjo não explica para Gideão. O anjo diz para Gideão o seguinte. Então, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ô Gideão, você está falando, você está reclamando. Então levanta, meu irmão, e vai lá e resolve o problema. Vai lá, livra Israel. Vai nessa tua força. Livra Israel da mão dos medianitas. Se levante, lute. Para de reclamar, fique de pé e vamos em frente. Vamos resolver esse problema. Eu estou contigo, falei lá em cima. Agora estou dizendo de novo aqui, não te enviei eu, vamos lá e vamos resolver esse problema juntos. De novo, Gideão. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? E mais uma vez ele coloca um outro empecilho, e aqui um empecilho terrível, quando ele diz o seguinte, eis que minha família é a mais pobre de Manassés. A minha família é a mais pobre. E dessa família pobre, eu sou o menor na casa do meu pai. Se a minha família é a mais pobre, eu sou o menor. Então, do povo de Israel, eu sou o menorzinho. Eu sou o coitado. É uma boa justificativa. Quando se trata de gente. Quando se trata de homens. Quando se trata de ser humano. Porque quando você faz um vestibular, entra quem tira a maior nota. Quando você vai concorrer a um cargo numa empresa, entra quem tem o melhor resultado. Só que quando se trata de coisas espirituais, quando se trata de Deus, os critérios de Deus são diferentes. Os critérios de Deus são totalmente estranhos aos critérios humanos. Quando Jesus foi escolher 12 apóstolos, 12 homens que ele iria ensinar e treinar para que esses apóstolos fossem fundadores da igreja e depois expandissem a igreja e o reino de Deus na terra. Se fosse eu e você, com certeza nós escolheríamos os homens, na época, os homens mais religiosos, os mais experientes na área da religião.
Com certeza nós escolheríamos. Mas Deus foi lá, né, na pessoa de Jesus, e escolhe 3 ou 4 pescadores, escolhe um cobrador de impostos, escolhe um outro cara lá, um sindicalista, escolhe gente que não tinha qualificação nenhuma. Nenhuma. Quando Deus resolveu livrar o povo dele do Egito, ele pega um homem, um pastor de ovelhas, lá no deserto. Um homem simples. Um Moisés, que ninguém conhecia. Não pegou nenhum homem entendido na arte da guerra, nenhum homem, né, bom no discurso, no diálogo. Não, pegou um Moisés que mal sabia falar direito, até gaguejar. Quando se trata das coisas espirituais, a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas do mundo. Ele usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Então aqui, quando você olha esse texto e o Gideão dizendo, olha, a minha família é menor e eu sou menor da minha casa, ele está dizendo para Deus, então eu sou o homem. Era exatamente isso que Deus queria ouvir. Porque quando Jesus vai começar o seu ministério, primeiro milagre de Jesus, ele poderia muito bem ter começado lá em Jerusalém, na porta do templo, onde havia uma multidão. Com certeza ali, né, talvez hoje, se fosse nos dias de hoje, nós diríamos para Jesus, comece no Maracanã. Lote o Maracanã e comece lá. É um bom lugar. A Bíblia diz que Jesus faz o seu primeiro milagre, começa o seu ministério numa cidade chamada Caná da Galileia, uma cidade que nem no mapa tem. Na casa de um jovem que a Bíblia nem cita o nome, que era um cara totalmente desconhecido. Ele não morava em nenhuma casa chique, pelo contrário, ele morava numa casa muito humilde, porque quando começa a festa de casamento, uma hora depois já tinha acabado o vinho, e a festa era para durar no mínimo 2 dias, e uma hora depois já tinha acabado o vinho. Então o cara estava pobre, sem dinheiro. Era um casamento muito simples, de gente muito humilde. É nessa casa, nessa cidade sem expressão nenhuma, é nesse lugar totalmente desconhecido que Jesus faz seu primeiro milagre. E essa cidade passa então a fazer parte do mapa. Jesus põe Caná da Galileia no mapa porque ele resolve fazer ali o seu primeiro milagre. Gideão está com um problema sério aqui de autoestima. Gideão está se colocando o último cara da fila. De todos Israel, juntando todo mundo, eu sou o pior. Era exatamente o que Deus queria ouvir. Sabe por quê? Porque talvez se Deus falasse assim, vamos lá, Gideão. E Gideão falou, não, fechou, vamos, tá ruim, é isso mesmo, eu vou lá e vou arrebentar. Sabe de quem quer ser a glória? Ia ser de Gideão. Mas quando Gideão se coloca nessa situação, Deus diz, Gideão, então, você é o cara que eu estava precisando. Você é o cara que... O que você precisa, Gideão, é crer em mim. Vamos caminhar junto. E nós vamos libertar Israel. Vai nessa tua força e livra Israel. Eu não te enviei, eu não estou contigo. Você vai, eu vou junto. Você caminha e eu caminho junto. E eu vou entregar todo o povo medianita na tua mão como se fosse um só homem. Está na hora, meu irmão, de levantar a cabeça. Está na hora de deixar essa depressão de lado. Está na hora de deixar essa crise aí de baixa estima de lado. Está na hora de levantar a cabeça e saber que com o Senhor nós somos grandes. Com o Senhor nós somos homens valentes. Com o Senhor nós podemos vencer. Com o Senhor nós vamos sair do buraco. Com o Senhor o inimigo vai ser derrotado. O negócio aqui é com o Senhor. Você tem que entender, meu irmão, que a gente não trabalha sozinho. Nós não trabalhamos sozinhos. Nós trabalhamos com o Senhor. Nós não vamos ler a história toda porque é longa. Eu vou resumir rapidamente para você. O anjo disse para ele, você vai juntar um exército.
E o Gideão sai e consegue juntar 32 mil homens. Os medianitas tinham 100 mil. E Gideão conseguiu juntar 32 mil. Já era 30% do exército. Deus disse para ele, Gideão, muita gente. Mas nós estamos aí com 30%. Mas é muita gente. Deus manda então que ele fale para os covardes voltar para casa. E 22 mil voltam para casa. Sobrou só 10 mil para Gideão. Agora 10% do exército medianitas. Deus olhou e falou, Gideão, muita gente. Mas era muita gente. Manda embora. Aí manda o pessoal ir no rio, manda o pessoal lamber a água lá. E nesse método de Deus de separação, 9.700 vão para casa. Sobra 300 homens. 0,3% do exército medianita. E Deus disse, Gideão, agora tá bom. Gideão falou, Senhor, mas não tem como. São 300 homens contra 100 mil. Ele disse assim, então, eu vou livrar Israel com 300 homens para que a glória, Gideão, seja minha. Para que vocês não digam que vocês livraram Israel. Mas eu livrei Israel. Eu, Senhor. Né? Continuando a história, ele vai com esses 300 homens, eles chegam lá, tocam umas trombetas, levantam umas tochas, gritam lá, né, por Deus e por Gideão. E a Bíblia diz que os soldados se voltam um contra os outros e eles se matam entre si mesmos. Os 300 homens nem sequer mataram alguém, não precisou. Porque os próprios soldados, Deus fez cair um terror naquele acampamento que eles se matam entre si. E os que não se mataram fugiram. E Deus livrou Israel através desse homem aqui, ó, que estava escondido no buraco, que disse que não tinha força nenhuma, que disse que a família dele era menor, que ele era o pequenininho da sua casa. Há uma palavra, meu irmão. Duas palavrinhas que você precisa guardar no seu coração nessa noite. Guarda bem essas duas palavrinhas que eu vou dizer para você. Não te apequenes. Não se torne pequeno. Não deixe o diabo, ou não deixe a tua consciência, não deixe a tua baixa estima dizer isso para você, que você não é nada. Sozinho, realmente, a gente não pode fazer muita coisa. Isso é uma verdade. Mas com o Senhor, nós somos maioria. Com o Senhor, nós somos maioria. Quando eu me junto a Deus, eu estou me juntando ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E estou me juntando também a um exército de milhares e milhares de anjos que estão à disposição. Então, quando nós estamos com Jesus, nós somos maioria. Essa palavra possa ter enchido seu coração. Que essa palavra possa te ajudar a ter enchido um pouquinho esse tanque, que às vezes parece vazio. A história desse homem talvez seja parecida com a nossa. Muda algumas coisinhas, mas o sofrimento do coração e da alma é o mesmo. É o mesmo sofrimento, é o mesmo sentimento. Né? Um sentimento de impotência, de não poder fazer nada, de querer fazer e não poder. Mas com Deus nós podemos. Deixa o Senhor te visitar nessa noite. Deixa o Senhor alegrar o teu coração. Deixe Deus falar para você nessa noite, homem valente. Deixe Deus falar para você nessa noite, vamos junto. Estou te enviando. Quero te levantar. Quero te fazer um homem vencedor. Quero encher o teu tanque. Quero te animar. Quero colocar esperança no teu coração. Quero multiplicar a tua fé. Quero te tirar do buraco. Deus quer nessa noite nos tirar desse buraco. Quer nos fazer, nos colocar de pé. Amém? Então, ore comigo aí. Feche seus olhos. Coloque essas dúvidas, essas desesperanças. Né? Coloque essas baixa estima, ou o que quer que... Né? Essa dificuldade que você está tendo aí. Coloque diante de Deus. Vamos falar com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te visitar. Tenho certeza que Ele vai vir em teu socorro. Pai, em nome de Jesus,
Bendito e santo é o nome do Senhor. Pai, nós, nessa hora, invocamos o santo nome do Senhor sobre a vida, Deus, do meu irmão, da minha irmã. Pai, sobre a vida de todos aqueles que têm assistido esse vídeo. E que talvez nessa noite, Deus, olhando para a vida de Gideão, talvez viram a sua própria vida. Talvez olhando para a vida desse homem, conseguiram se enxergar nesse momento difícil. Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua palavra diz que não mudou nada, o teu poder não diminuiu. O Senhor é o mesmo Deus. Então nessa noite, em nome de Jesus, Deus, visita cada um. Toca no coração, enche, Deus, o coração de esperança. Fala ao coração de cada um, dizendo: eu estou contigo, eu sou seu Deus, eu te enviei. Vamos junto. Pai, que teu Espírito ministre no coração de cada um nessa noite, Deus, a presença do Senhor. Ministre, Deus, a presença do Senhor. A palavra, Deus diz que o Senhor Jesus, um pouco antes de ser assunto ao céu, ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Isso é uma promessa tremenda, Deus. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Que essa promessa, Deus, seja real na nossa vida. Que nós podemos entender isso e viver isso para a glória do teu nome, Pai. Eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã. Abençoo, Deus, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos. E peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, que tem todo o poder, entre com providência e nos ajude nessa hora difícil. Nos ajude, Deus, a passar por essa crise. Nos ajude em nome de Jesus, Deus, a que quando terminar essa crise, nós possamos falar, Deus, que o Senhor esteve conosco, o Senhor foi conosco, o Senhor nos deu vitória, o Senhor foi o nosso Deus, o nosso general, e o Senhor é quem lutou as nossas guerras. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos, porque nós sabemos em quem nós temos crido, em quem nós temos colocado a nossa confiança, como o apóstolo Paulo diz. Eu sei em quem tenho crido. Pai, então, em nome de Jesus, abençoa os teus servos e tuas servas, para a glória do teu nome, Pai. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe aí. Fica com essa palavra. Deixa Deus encher teu coração. Tá? E fica em paz. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe teus negócios, que Deus estenda a tua boa mão curadora sobre a tua vida. Se você estiver doente, que Deus te cure também, né? Tire toda a tristeza do seu coração e encha, em nome de Jesus, com alegria e esperança. Um abraço. Deus abençoe sua vida.